Se você está aqui me ouvindo, e se você não possui um conhecimento mínimo das Escrituras, é fácil eu te enganar, eu te persuadir, eu te confundir. Paulo escrevendo às suas igrejas: não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Meninos inconstantes que ficam atrás das novidades do mercado da fé, que engolem qualquer doutrina, que todas as coisas são de Deus. Elas não são de Deus. Não são todas as manifestações que são do Espírito Santo. Não são todos os ministérios que são bíblicos. Não são todos os louvores, eu acredito que a maioria deles não são bíblicos. Ministérios de apóstolos, patriarcas, ministérios de pastoras, e como ofício de liderança. Não estou dizendo da auxiliadora do seu marido, mas da líder, regente e sacerdotisa de uma congregação. Atos proféticos, unções, amuletos, tudo isso sendo engolido pelo evangelicalismo brasileiro, porque não há conhecimento de Deus, não há conhecimento escriturístico. Então viramos uma igreja sincrética, uma igreja pagã, uma igreja diluída, ecumênica, que tributa a Deus a carneficina do ecumenismo, que tributa a Deus o incenso sujo, o incenso distorcido, porque eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória não dividirei com outro, nem o meu louvor as imagens de escultura. Você precisa se saturar da palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu irmão, quando Martinho Lutero escreveu, afixou as 95 teses na catedral de Wittenberg, ali naquele momento estava vivendo o período que chamamos período das trevas, onde passamos mais de 8, quase mais de 10 séculos, até a Inquisição no século XIII, chamado período das trevas, da escuridão. O que os libertou da escuridão? Quando Lutero tem acesso à carta de Paulo aos Romanos e lê o capítulo 1, verso 17, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá da fé. O que trouxe luz ao tempo e o período de trevas? As Escrituras, cumprindo o que está no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Nesse período de trevas que faz a idade de Lutero ser meio-dia, estamos vivendo tempos tão escuros, tão tenebrosos, que faz com que aquele período de Lutero seja meio-dia. Só há uma maneira da igreja sair da obscuridade, da escuridão, voltar-se às Escrituras. Ela é tocha que ilumina os caminhos, ela é luz que ilumina seus passos, é ela que te conduz. Volte às Escrituras. É impressionante como há homens letrados no nosso meio, mas analfabetos das Escrituras. Não precisamos de revelações forâneas, não precisamos de novos moveres, já temos o suficiente em 66 livros compactos, toda a ciência, todo o conselho de Deus, a mente de Deus, o equilíbrio de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o evangelho de Deus, a obra de Deus em Cristo, está nas Escrituras. Por que a igreja cai em pecado? A ignorância. Salmo 119 diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Por que a iniquidade se apoderou da igreja? Por causa da ignorância. Por que a igreja vive sofrendo o mal do século, a depressão? Por quê? Por causa da falta das Escrituras. Muita paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Minha alma está pegada até o pó, depressão. Vivifica-me segundo sua palavra. Precisamos da palavra. Pastor, mas há pessoas ignorantes que não conseguem, que não vão ter condição de possuir o conhecimento. Salmo 119, 130. A exposição da sua palavra dá luz e entendimento aos simples. Quando Jesus disse: quem dizem que eu sou? Os profetas, Elias e João Batista que ressuscitou. Diga a eles: os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem, e aos pobres é ensinado o reino dos céus.
até os pobres, indoutos, meu irmão. Deus diz que o caminho dos céus é tão fácil que até os loucos, ignorantes o encontram, desde que haja um arauto, um profeta, um ministro disposto a ensinar. E Jesus percorria a Galileia, ensinando o evangelho do reino, tirando o povo da ignorância, ensinando. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina do grego didaquê, que quer dizer ensino. Perseveravam no conhecimento, perseveravam no estudo das escrituras, perseveravam no estudo do evangelho, perseveravam nos textos. Perseverem em aprender as escrituras. Hudson Taylor, o pai de missões no interior da China, um dos maiores missionários depois do apóstolo Paulo, uma das biografias que mais mexe comigo. Todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, eu assisto o filme do Hudson Taylor, porque eu fico constrangido com o testemunho daquele homem. O homem que disse que se tivesse 1000 vidas, 100 vidas, daria todas elas pela China. Sabe qual o segredo de Hudson Taylor? Ele estudava as escrituras 10 horas por dia. Quanto tempo você passa com as escrituras todo dia? 4 horas? 3? 2 horas? Ao menos uma, estudando as escrituras. Certo homem de Deus disse, se eu não me engano, John Bunyan: quando eu entender todo o conhecimento deste livro, a Bíblia, terei tempo para ler outros autores. As Escrituras. As Escrituras. Pastor, tem tantos best-sellers para eu ocupar. É verdade. Salmo 119 também ilustra: em toda a perfeição eu vi limites, mas o seu mandamento é amplíssimo. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Jovens, por que cai tanto em iniquidade? Porque tanto vivem uma vida tão impura, relacionamentos impuros, pornografia, impureza na mente, nos lábios. Por quê? Ignorância da palavra. Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Vamos para as Escrituras. Se nós soubéssemos o poder das Escrituras, essas linhas saíram da boca do Altíssimo, elas são espírito e vida, disse Jesus. Não é um compêndio doutrinário feito por um teólogo, rabino, judeu. Não, é a ciência de Deus, a mente de Deus. Você precisa redescobrir a suficiência, a veracidade, a infalibilidade das Escrituras. Isaías 55 diz: assim como a neve e as chuvas caem do céu e para lá não tornam, mas faz regar faz regar o chão, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para qual eu a enviei. A única coisa que vai mudar essa nação são as Escrituras. É a palavra de Deus. É a igreja brasileira voltar para os fundamentos das Escrituras. Oh, igreja, o meu apelo o meu apelo claro, simples, é esse. Não precisamos de coisas extraordinárias, americanizadas. Não, está aqui debaixo do nosso nariz. As Escrituras.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra. Volte às Escrituras. Obreiros. 1 Timóteo 2,15 apresenta como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a espada da verdade. Se você não é hábil nesse livro, entregue seu ministério. Não precisamos da sua opinião, precisamos da palavra. Discipula seus discípulos com a palavra. Ensine na escola dominical com a palavra. Aconselhe casais com a palavra. Pregue mensagens utilizando e a palavra, e ela na íntegra. Paulo, quando vai despedir de Éfeso, depois de 3 anos e meio, causando um rebuliço naquela cidade, algo incomparável, vai dizer: durante 3 anos e meio, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. As Escrituras. Eu quero continuar fazendo um apelo às Escrituras. Precisamos, antes de um avivamento, termos um avivamento bíblico. Temos apoiado e incentivado os jovens da igreja onde eu pastoreio a ler, decorar as Escrituras. Tem um jovem que está decorando a Epístola aos Gálatas, já decorou os 3 primeiros capítulos. Outro decorou o Salmo 119 inteiro. Outro decorou o discurso de Estevão, que tem 60 versículos. Outro está decorando a primeira carta de João. Outro está decorando Filipenses. Estude, decore, faça exposição, comentários, mastigue. O profeta diz: quando encontrei a sua palavra, a comi. As Escrituras. Um grande teólogo disse: quando você for pregar, agora para pastores, quando você for pregar, cada argumento que você usar tem que ser respaldado por um versículo.